Boa tarde a todos. Nós Boa estamos tarde. aqui a uma live que é a primeira, né, para todo mundo assistir, todo o público. Nós vamos fazer várias lives para o público em geral, em Noronha, mas essa é a primeira live que nós vamos começar, só que em especial para os profissionais da saúde, né? E nós temos aí nossa participante Ana Paula, que é a psiquiatra da ilha, todo mundo já conhece. Eu, Vanessa, sou a coordenadora de saúde mental da ilha. E nós temos o nosso convidado, Rui Vanderlei, que é um psicólogo. Eu agradeço imensamente, né, a sua participação, esse presente de Páscoa, Rui, que você está proporcionando para nós. E ele é mestre em ciência da psicologia da UFPE, pós-graduação em psicologia cognitivo-comportamental e neurociência do comportamento, psicólogo clínico de abordagem cognitivo-comportamental e neurofeedback. Então, o nosso professor, Rui Vanderlei, vai começar. E nós temos, assim, o que propomos, né, Rui, um momento de bate-papo, de perguntas e respostas, e nós já temos algumas perguntas formuladas. Então, já agradeço pela sua participação. E a primeira pergunta, você quer falar alguma coisa para todo mundo primeiro? Bom, primeiramente, eu quero agradecer também, né, essa oportunidade de estar aí junto com vocês, levando um pouco do nosso conhecimento, da nossa prática, da nossa experiência, tanto clínica quanto em pesquisa, né, para que, de alguma forma, vocês, né, e os profissionais aí envolvidos nesse momento tão sério e tão grave, porque passa todo o nosso planeta, né, de alguma forma possam lidar melhor com essa situação da pandemia, né, no que diz respeito às questões emocionais, às expectativas, à atuação profissional, enfim. E também queria aproveitar já no início para parabenizar todos vocês que estão aí fazendo esse trabalho, né, na linha de frente, não é, dessas adversidades na área da saúde com que a gente tem lidado nessas últimas semanas. Então, inicialmente, eu queria exatamente isso. Parabéns a vocês, me sinto honrado de poder participar, mesmo que de maneira pequena, singela, com uma contribuição, né, para estimular vocês e motivar também todos vocês aí para que continuem firme nessa travessia, porque ela é difícil, mas ela é imprescindível para a população de Fernando de Noronha, enfim, extensiva até a outras regiões todas que estão vivenciando esse momento de crise. Obrigado, Sim. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Rui, e como ele falou, né, pessoal, nós vamos começar agora, então, com o tema live com o Vanderlei, respostas sobre a saúde mental dos profissionais da saúde de Fernando Noronha. Então, é meio da gente poder amenizar também esse fio tenso que nós estamos passando a cada dia, né, a cada momento, e poder lidar melhor e com mais equilíbrio nesse momento. Então, a primeira pergunta é: como lidar com a angústia e o medo que também estão presentes nos profissionais da saúde frente à pandemia? Bom, um primeiro ponto importantíssimo é a aceitação. O fato é que praticamente ninguém estava preparado para isso. Esse foi um fato que surgiu de maneira muito abrupta, né, muito repentina, e que, sem dúvida alguma, é uma realidade que mobiliza, não é, uma carga emocional muito intensa, sobretudo nos profissionais, vocês que estão à frente, né, lidando com essa pandemia de maneira bem concreta, bem objetiva, né?
experimentando, inclusive, as sensações de insegurança, de medo, de receio. Então, é importante a gente entender que isso é algo natural, esperado, né? O disparo dessas emoções. Por mais que os profissionais da saúde estão preparados e são treinados, né, durante anos nessa formação profissional de vários níveis, mas isso foi uma coisa abrupta, muito repentina. Não houve tempo para uma adaptação. Então, há uma carga emocional muito intensa que está permeando toda essa situação, essa transição aí da pandemia, né? Então, o primeiro ponto importante para que a gente consiga lidar melhor com essa situação de urgência, né? Essa demanda tão exigente é aceitação. Vamos aceitar o fato de que isso está acontecendo, não é? Aparentemente, não se vê uma alternativa, a não ser a do enfrentamento. Embora algumas tenham até o pensamento, a tendência de querer se afastar, talvez, né? De não se aproximar tanto desse contexto. Mas, inevitavelmente, os profissionais de saúde são chamados a atuar. Então, vamos aceitar. Emocionalmente, isso é algo saudável. Agora, aceitar não significa ficar paralisado, se deixar levar por essa carga emocional desconfortável. As angústias, a ansiedade, o medo, né, essa sensação de vulnerabilidade, porque isso não vai resolver, né? Sabemos, já temos conhecimento do fato qual é. E, portanto, é importante atuar sobre essa realidade buscando um equilíbrio, né? Como a Vanessa falou no início da nossa conversa. Então, gerenciar essas emoções negativas, né, de valência negativa, como a gente chama, é um fator importante e determinante, né, para amenizar, para atenuar essa carga emocional desconfortável. Modular os pensamentos, né, o que chamamos na psicologia cognitiva de procurar interpretar essa situação olhando para o aspecto positivo dela e não se deter no problema em si, tão somente. Porque são os pensamentos os disparadores da emoção, via de regra. Então, se a gente fica alimentando a negatividade constante, né, o catastrofismo, isso vai gerar uma carga emocional de mesma natureza. E aí as sensações de angústia, de tristeza, de medo, de insegurança, elas vão aumentar, elas vão ser potencializadas. Então é importante buscar esse controle da forma como se pensa sobre o fato. Interessante isso, Rui, é que se a gente parar para ficar também vendo muito rede social, os noticiários, que a todo instante, que é importante, mas se a gente tiver em excesso, também causa essas angústias, né? E às vezes a gente se apega ao que está acontecendo em outros lugares, e o que a gente deve, na verdade, é ver qual é a realidade do nosso território, né? Que cada território tem a sua adaptabilidade, que tem a sua maneira de trabalho, o que é melhor para todo mundo, né? E até quantidade de leitos, quantidade de estratégias, quantidade de atender a população, e isso facilita bastante também para a concentração dos profissionais no seu território, né? Também para o seu Perfeito. Essa pandemia, embora tenha pontos em comum em todas as áreas do planeta, né, em todas as áreas do globo, mas ela certamente tem particularidades, né, tem variáveis que são específicas em cada um desses territórios, né, dessas regiões. Então é preciso avaliar também essas variáveis para que a gente não tenha uma maneira tão catastrófica de entender esse fenômeno.
É importante a gente recordar que a humanidade já lidou com situações semelhantes na história da civilização, não é? Que teve um impacto ainda muito maior do que esse que estamos tendo. Os exemplos mais próximos aí é a gripe espanhola, na Idade Média a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, entendeu? E hoje, graças aos avanços científicos, né, as tecnologias na área da saúde, da medicina, enfim, a gente consegue minimizar e trabalhar com muito mais eficácia e rapidez, né, no controle ou numa solução plausível para essa contaminação, né? Eu vejo que assim nós temos nessa geração muito mais meios de lidar com isso, né? Então, assim, nós temos as nossas limitações, que eu acho que é uma das grandes angústias dos profissionais que estão na linha de frente, né? Uhum. Saber das limitações e que a ação deles pode, dependendo do ponto de vista, ser pequena, né? Mas isso que você fala da catastrofização, eu acho importantíssimo quando a gente vê as notícias mesmo, né? Isso que a Vanessa falou de redes sociais, porque fala-se muito nas mortes, nos casos graves, mas assim, a mortalidade é um pouquinho menos de 5% ou por volta de 5%, né? Então, se a gente pensar, 95% estão vivos, né? 20% mais ou menos se recuperaram e os outros 75% estão vivos, tentando melhorar e continuar, né? Eu acho que as pessoas também pegar esses dados de realidade e verem que a gente tentar ser um pouco mais otimista não é uma fantasia, é real, a gente pode acreditar, né, que pode se recuperar, ficar bem, né? Isso, perfeito, Ana Paula, eu concordo plenamente com essa visão. É aquela ideia que nós temos na psicologia cognitiva, né? Que não são os fatos em si, tão somente, que nos influenciam, nos impactam, mas é como nós os interpretamos. Eu tenho percebido que as lentes que muita gente tem utilizado, né? Potencializado por uma parcela da mídia que se alimenta, se nutre muito do sensacionalismo, do catastrofismo, às vezes contribui para uma distorção dessa realidade. Ainda ontem à noite eu estava avaliando alguns dados, alguns números, inclusive aqui do nosso estado, e o que é que se percebe? É que cerca de apenas 0,5% dos casos confirmados vieram a óbito. Não estamos desdenhando dessas pessoas ou, em absoluto, desrespeitando a vida que foi tirada, né? Pelo contrário, respeitamos muito isso e as próprias famílias que são passivas, estão passíveis dessa situação, né? Merecem o nosso respeito, a nossa solidariedade, a nossa empatia. Entretanto, em termos gerais, para a formação de um pensamento mais saudável, é preciso olhar isso com essas lentes mais apropriadas da realidade. Exatamente para evitar essa tendência catastrófica. Repito, os pensamentos eles têm um papel decisivo naquilo que nós sentimos e que a relação entre o que a gente pensa e o que a gente sente vai formar comportamentos. De uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem prática, o que pode acontecer, por exemplo, com vocês profissionais que estão aí realmente na linha de frente, lidando com a situação do coronavírus, da Covid-19. Alterações psicofisiológicas, elas vão acontecer a partir das modulações desses pensamentos. Quando se pensa de maneira constantemente negativa, quando se prende muito aos problemas, se perde as possíveis soluções desses problemas, porque o foco está muito direcionado para isso emocionalmente, não é? E isso vai, inclusive, gerar alterações nos campos perceptivos, fisiológicos, sistema autônomo do cérebro, que vai fazer todas as regulações fisiológicas do corpo. Então, isso pode até mesmo levar a um médico, a um técnico, a um enfermeiro que esteja ali diante de um procedimento urgente com um paciente que foi
que apresenta o vírus, ele pode já gerar aquele famoso branco, pode congelar, pode não ter o desempenho necessário, mesmo que ele saiba que seja até um procedimento corriqueiro, mas essas alterações fisiológicas vão interferir também no campo da ação, do comportamento. Então, é importante para os profissionais da saúde buscar esse autocontrole, né? A gente entende que é um momento de dificuldade, não tem tempo para ficar meditando, para ficar buscando técnicas psicológicas agora, de fato. Então, eu acho que por isso mesmo é oportuno, não é, instrumentos e ferramentas como essa que a gente está aqui agora fazendo. E até para fortalecer o sistema imunológico, né? Que a gente também sabe que está ligado a isso dos pensamentos, né? Uma Perfeito. população que está ali exposta, tentar se alimentar bem, né? Pelo menos isso, tentar se cuidar de alguma maneira, né? Existem várias dicas que a gente pode, né? Como é que se diz? Sugerir para atenuar mais, né? Diminuir, buscar motivar pessoas, profissionais a um equilíbrio melhor, né? Um autocontrole melhor, né? Para gerar uma autonomia, uma carga de segurança mais efetiva, enfim. Então, eu acho que mais adiante até a Vanessa talvez venha a levantar essas reflexões e a gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma. Vamos lá. Então, a segunda questão é: qual a melhor forma de abordagem e acolhimento aos pacientes confirmados com o Covid-19 e seus familiares? Bom, essa é uma outra questão muito importante, né? É preciso entender que aquelas pessoas que contraíram o vírus e que estão nessa situação, elas lidam com uma realidade, né? E podem sentir uma ameaça real da própria morte. Conviver com isso não é algo simples, não é? E isso vai gerar um complexo de reações emocionais, óbvio, para aqueles que não estão sedados ou não estão em estado de coma, enfim, os mais graves. Mas para aquela pessoa que está transitando com isso, ela lida com essa possibilidade, né? Eles podem estar pensando, meu Deus, vou morrer, porque há toda uma rede de informações que tem apontado para isso. Não sei se vocês concordam. Então, um primeiro ponto para se lidar com isso, né, uma abordagem é tentar colocar o máximo de humanização nesse trato, nesse manejo com esses pacientes. Embora é preciso também considerar que existem situações bastante particulares em que não se tem tempo de oferecer uma palavra de conforto, uma tentativa de tranquilizar o paciente, porque o procedimento exige uma ação muito rápida, muito enérgica, para salvar a própria vida do paciente, não é? Mas é importante, no máximo possível, a gente ter essa empatia com o paciente, solidarizar-se com aquele momento emocional de dificuldade que a pessoa está passando. E para isso os profissionais também precisam estar minimamente bem também, né? O que também concordamos ser difícil no momento desse. Porque não é pelo fato de sermos profissionais da saúde que somos robôs. Existem sentimentos que estão aí envolvidos nisso tudo, né? E como até a Ana Paula, né, estava comentando do pensamento otimista, é interessante que algumas pessoas elas acabam estigmatizando já. Aquela pessoa pegou, está com Covid confirmado, então já sentencia essa pessoa. Covid não é sinônimo de morte, né? Tem à vista aí vários casos confirmados. Então, esse pensamento otimista, de mostrar essa segurança, né, para os pacientes, como você falou, né, Rui, é muito, muito importante nesse momento. E
E justamente o que você falou, nós também não podemos cobrar tanto de nós mesmos, que nós estamos imersos a tudo isso, né? É tudo algo muito novo e, e humanizar, quanto mais humanizar, como você falou, possivelmente melhor, né? Com certeza, né? Eu penso, aproveitando esse ensejo, Vanessa, que simultaneamente esse é um momento que, apesar da dor, do sofrimento, da gravidade do contexto, mas é também um momento bastante oportuno para o crescimento, o enriquecimento de toda a humanidade de uma forma geral, de uma forma mais ampla. Eu não gostaria de filosofar muito, nem de entrar para o campo metafísico, etc., mas o fato é que é uma oportunidade de se rever valores, de se rever formas de se relacionar, não é? De abordar problemas que são problemas ainda muito graves na humanidade. Veja que, em função de uma série de escassez que abrem lacunas nas necessidades mais básicas das pessoas em vários países, em várias nações, permitiram exatamente o surgimento, né, de fatos como esse, do coronavírus, etc. Né? Ainda o diminuto investimento nas bases, nas estruturas da higiene, da alimentação, da educação. Então, são fatores sociais que têm implicações diretas e indiretas nisso que está acontecendo. E que isso é importante ser revisto, não é? Para que, no futuro, coisas dessa natureza sejam evitadas. Não sei se vocês concordam com essa perspectiva. A empatia, né? Vamos trabalhar a empatia, né? Quantas pessoas já estão sensibilizadas, né? Justamente tem muitas coisas que a gente sempre falou, ouviu falar, que é bom fazer, de se aproximar, de valorizar as pessoas, que parece que esse vírus veio para obrigar na marra a fazerem isso, né? A cuidarem mais umas das outras, a se preocuparem. Exatamente. Essa perspectiva da solidariedade, da igualdade, não é? Enfim, valores que precisam ser mais disseminados na sociedade de uma forma geral. Porque isso, inevitavelmente, tem consequências positivas. Né? No ponto final, a saúde ela vai ser beneficiada com isso. Nós não somos seres isolados. Tanto é que está aí a prova, né? Nós estamos aí nos encontrando, né, numa ferramenta tecnológica, porque a gente pode ter o isolamento físico, mas ninguém consegue o isolamento social, né? É preciso que a gente que converse com outras pessoas, que troque ideias, que isso é muito importante, né? Bem, perfeito. Tem uma pergunta aqui que fala dos sinais que identificam o estresse, quais são, né? Que você possa identificar o estresse ocupacional, mas eu gostaria de pular e para uma pergunta aqui que eu acho que é bem peculiar também, muito importante para os profissionais de saúde que estão na ilha, né? Que trabalham em Fernando Noronha. Como lidar com a preocupação dos familiares, dos profissionais de saúde e a distância também da ilha continente, neste momento da pandemia? Então, essa questão aí, ela suscita novamente aquilo que a gente conversava na abertura. A questão da aceitação e da resiliência. Né? Porque o fato é que, muito provavelmente, pelo menos é o que eu estou supondo, e aí a Ana Paula poderia esclarecer melhor para a gente, mas eu acho que os profissionais vão precisar, né, ficar na ilha, ficar aí em Fernando Noronha, para atender toda essa demanda que está acontecendo aí
da população local. Então, a resiliência, a aceitação são fatores determinantes para isso. Tem pessoas que têm uma desenvoltura melhor já nesse campo da resiliência, no campo da aceitação, mas as que não têm tanto isso, é preciso entender que é passível de desenvolver essas habilidades. Essa é uma habilidade humana que precisa ser treinada. Né? E esse é um momento muito específico, muito especial para que isso seja desenvolvido meio assim a toque de caixa, né? Rapidamente, em função da urgência, da emergência da situação. Então, resiliência, aceitação e uma coisa extremamente importante também é trabalhar com a ideia de que isso vai passar. Isso não é eterno. E temos visto, né, inclusive nos atendimentos dos meus próprios pacientes aí, desde que se iniciou a quarentena, porque eu trabalho também com atendimentos online, e isso já é desde há muitos anos, não é de agora, mas o que a gente tem percebido? Que as pessoas estão como se perdendo os ideais, os projetos que estavam sendo construídos como se tivesse assim um deadline, vai acabar o mundo. Essa não é uma verdade. É importante a gente continuar nutrindo os nossos projetos futuros. Alguns foram adiados, apenas isso. Mas eles não se perderam. É importante ter essa consciência. A consciência de que daqui pouco mais de tempo, que não se sabe ainda quanto, mas as coisas vão retornando ao normal, ao padrão cotidiano. De uma forma diferente, eu penso que sim. Algumas coisas vão surgir de maneira diferente e a gente torce muito que sejam mais positivas, né? Mas, então, a ideia é continuar alimentando esses ideais. Logo, logo eu vou estar com minha família, com as pessoas que eu gosto, que eu amo, os meus projetos, a viagem tal que eu já estava marcada, pode ser que não seja agora de imediato, né? Abril, maio, junho, julho, sei lá. Mas pode ser que seja em dezembro, em janeiro, enfim. É viagem, gente. É só a gente se adaptar, fazer um esforço adaptativo, não é? E considerar, como você colocou aí antes, Vanessa, muito bem colocado, que há um isolamento, vamos dizer assim, presencial físico, entre vocês e as famílias, os entes amados, os queridos, enfim, a rede social de vocês, digamos aqui, no continente, né? Mas não há um isolamento de fato social. As tecnologias, as ferramentas eletrônicas virtuais, elas servem também para aproximar as pessoas. Né? Então, isso é uma coisa que eu tenho recomendado muito. A troca de mensagens por meios como WhatsApp, Telegram e outros, elas são boas, são importantes, mas também é importante ligar, ouvir a voz do outro, fazer uma chamada de vídeo, para a gente ver, isso aproxima, isso dá uma sensação melhor de acolhimento, não é? De conforto emocional, de segurança, de bem-estar. Então, isso são coisas importantes que todos podem fazer aí em algum momento, por mais que o tempo esteja assim bem tomado com as atividades de vocês aí, né, nesse trabalho tão bonito e tão necessário para a população. Para esclarecer, assim, eu não estou na ilha, porque eu vou todo mês, né, para cumprir a carga horária e volto para o continente. Aí aconteceu isso e foi suspensa a minha ida esse mês, né, porque por conta de tudo que está acontecendo e para proteger mais a minha população, eu estou na casa dos meus pais. Mas isso, eu imagino a angústia que eles estão, os profissionais de lá. Eu participo de grupos de outros médicos de outras especialidades, eu vejo também angústias diferentes, mas eu também tive uma angústia que foi a de achar que não estava perto quando mais se precisava. A pensar assim, agora que estou precisando mais, e é um lugar que eu gosto muito das pessoas. Mas isso que você falou realmente aliviou o meu sofrimento nesse sentido, né? De começar a fazer as ligações, os atendimentos online, porque a gente vê nisso aí da resiliência que não é a situação ideal,
mas é o que pode ser feito nesse momento, né? Então a gente tem que se adaptar ao que dá para fazer, né? E o resultado é melhor do que o imaginado. Perfeito. Isso é uma ferramenta muito importante que tem surtido muito efeito, né? Efeito positivo, né? Nesse momento de tantas angústias. Esse distanciamento ele se torna bem menor. Veja, eu estou vendo vocês pertinho aqui. É verdade, é porque a gente não costuma pensar dessa forma. Não estamos acostumados com isso, né? Nossa mente, nosso cérebro, ele funciona também, né? Um dos fenômenos psicofisiológicos é o chamado condicionamento. Então a gente está muito condicionado àquela rotina, aquele padrão sempre. E aí fomos pegos assim de maneira muito abrupta a ter que se adaptar a uma realidade inusitada. E aí a gente fica, né? Tem muita gente assim, peraí, eu estou de férias, eu não estou. As coisas estão complicadas psicologicamente para muita gente, entendeu? E fica essa coisa indefinida. Então, é preciso também mantermos uma certa rotina, né? Tentar manter uma agenda diária, mas essa agenda para os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, ela foi totalmente modificada. Eu conheço casos aqui, Ana Paula e Vanessa, de médicos, né? Alguns são, inclusive, meus pacientes, em que alugaram apartamentos pequenos, flats pequenos, até mesmo sem mobília, onde colocaram só um colchão para não sair dos hospitais, que são as áreas, né, mais vulneráveis, e transmitir, se caso contaminados, né, o vírus para os familiares. Então, já estão aí há mais de um mês, quase 2 meses, sem ver os próprios familiares, saindo lá do trabalho, dos atendimentos, né, nos hospitais, nas instituições de saúde, e indo para esses locais que eles alugaram e estão ali numa situação emergencial de se adaptar a essa situação toda. Então, eu acho importante essa ferramenta que aproxima. Com certeza. Nós temos em 4, ainda não, né? Já. 4, infelizmente, como passa rápido. E aí, como a gente só tem 4 minutos, só dá para mais uma pergunta. A Ana Paula, tem alguma pergunta que queira fazer? Não, tem perguntas aí ainda? Você tem? Eu tenho sim. Então é melhor. Eu acho que já responde assim, a tudo que você já falou, Rui. Mas, assim, aproveitar essa pergunta, então, e fazer o seu fechamento, né? Já que só restam esses minutos. O que fazer em relação a todo esse fator ansiogênico, né? Toda essa ansiedade nesse momento da pandemia que acaba interferindo, né, muitas vezes, mas qual a melhor maneira para que evite esse sentimento e nem interfira também no exercício profissional? Então, é importante assim a gente reforçar isso que já foi dito, no sentido de desenvolver mais a aceitação, a resiliência, a paciência, não é? A tolerância, tudo isso são energias psíquicas, são estados psíquicos que nem sempre se é possível desenvolver em tão curto tempo, né? A pessoa não tem, os profissionais não estão tendo nem tempo às vezes de fazer as próprias refeições, eu imagino, né? Tal deve ser a demanda, mas é importante lembrar da modulação dos pensamentos. Lembrar da importância de como nós conduzimos e direcionamos os nossos pensamentos. Se eu fico pensando sempre, ai meu Deus, isso daqui está um caos, está horrível, não tem jeito, falta equipamento, etc, etc, isso não vai mudar a realidade. Pelo contrário, isso vai fazer com que essa realidade se apresente ainda mais tenebrosa para mim. Então eu preciso entender que esse é o contexto que eu estou vivenciando no momento. E, portanto, eu preciso buscar mais o equilíbrio, a homeostase das emoções, etc., porque isso também vai interferir positivamente, como a Ana Paula falou,
no sistema imune, né? Na nossa imunidade, etc. Então, lançar mão de algumas possíveis coisas é importante. Isso que a gente estava abordando anteriormente. Buscar o contato social, se conectar com os familiares, com os amigos, alguém que você, como é que se diz, contemple como sendo importante para você. Se for possível, inclusive, um suporte, um apoio profissional, está aí a psicologia, a psiquiatria para, não é, ajudar nesses momentos os próprios profissionais, porque há pessoas que necessitam disso, e algumas atividades que distensionem, que procure diluir mais essas tensões. Alguma atividade física, por mais simples que seja, né? No momento de alta tensão, se a pessoa tiver um pouco de tempo que seja, fazer alguma atividade lúdica, às vezes jogos simples, ou esses jogos virtuais eletrônicos, ou os jogos, né, que tem um amigo que fala, os jogos da antiguidade. Os jogos da antiguidade são essas coisas mais lúdicas, assim, de aqueles forca, não sei o quê. Enfim, a criatividade vai funcionar aí, cada qual tem as suas preferências. E nutrir os pensamentos positivos e também se automotivar para não cair, não é, na armadilha da autoexigência excessiva. A Ana Paula abordou isso, de se culpar pelas limitações que estão naturais, né? Não